Olha só, a primeira pergunta é se é importante desenvolver um poder de reflexão. Para falar dela, eu tenho que falar da condição que a gente vive atualmente. A gente vive na condição que uma professora francesa chamada Nicole Albert, né, escreve, diz que é a chamada cultura da urgência. Ela começa a ficar clara no final dos anos 90, início dos 2000, mas na primeira década dos anos 2000 ela fica muito evidente. As pessoas, por causa dos recursos tecnológicos, a gente está acessando tudo online e tudo muito rápido. Hoje, com a telefonia móvel, né, as pessoas têm mensagens de texto o tempo todo e tocando arquivos e cobrando retorno. As pessoas elas acabam vivendo sob a pressão de uma temporalidade muito diferente da que existia até bem recentemente. Né? Então, o que acontece? Isso exige uma resposta rápida das pessoas e uma redução do tempo de manobra. Então, nós vivemos dentro de um contexto onde a gente tem pouco tempo para refletir e necessidade de responder rápido. Essa chamada cultura da urgência tem resultados na nossa vida, por exemplo, que se antes eu, na minha vida, era avaliado como uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa produtiva, uma pessoa trabalhadora, um bom companheiro, né, porque as pessoas pensavam no meu retorno ao longo da minha vida, então seja no trabalho, né, eu sou um bom funcionário e trabalho de uma forma ordenada, faço as coisas bem feitas, entrego tudo no prazo, faço tudo caprichadinho, bonitinho, né? Rendo lucro para a empresa ao longo da minha vida. Como agora as tarefas são cobradas com um retorno instantâneo, isso acabou criando na cabeça das pessoas uma percepção de que todo mundo tem que responder bem e rápido, e sempre bem e rápido. Então, o meu desempenho é avaliado não pela minha trajetória, mas pelo meu resultado instantâneo. Então, eu sou um excelente funcionário ao longo do tempo, mas nessa tarefa específica eu não sou bom, ou eu falhei, ou eu não consegui cumprir a tempo, ou não vi a mensagem, então eu passo a ser avaliado instintivamente. As pessoas não percebem isso como incompetente, como ruim. Né? Então, o desempenho das pessoas acaba sendo avaliado como negativo ou caindo por causa desse tipo diferente de avaliação, que é uma avaliação subjetiva e que as pessoas não percebem que acontece. Né? Isso acontece nos relacionamentos também. Então, um bom namorado, uma boa namorada, um bom esposo, uma boa esposa, era a pessoa que tinha uma estabilidade de relacionamento, né? As pessoas correspondiam àquela expectativa ao longo do tempo. Os filhos também. Hoje as coisas são avaliadas momentaneamente. As pessoas criaram na cabeça dela um registro que as pessoas têm sempre atender rápido, têm sempre que reagir rápido, têm sempre que serem boas. Então, isso acaba pesando nos relacionamentos. Nesse sentido, esse poder de reflexão é importante porque a gente tem que aprender ou reaprender a pensar que as pessoas não são aquele fotograma, né, aquela imagem que elas apresentam no momento, e sim um processo, um desenho maior. Então, isso é muito complicado. E aí tem que ser um aprendizado duplo. Eu tenho que aprender que eu não sou esse resultado ruim ou essa não capacidade de atender agora, porque senão eu fico deprimido, porque eu fico achando que eu não dou conta ou não atendo as pessoas. E as outras pessoas, né, que estão me avaliando também têm que entender que às vezes eu vou falhar, que nem todo mundo consegue manter um nível de desempenho ótimo o tempo todo. É que nem a gente não consegue ficar apaixonado o tempo todo. Né? Chega um momento que a paixão se transforma em outro sentimento, amizade, amor ou até desinteresse. Né? Mas, da mesma forma, a gente não consegue funcionar nesse nível o tempo todo. Essa foi a Sim, primeira como eu pergunta. disse Com a agora há grande pouco, a gente contextualização. vive Vive um momento imediatista, sim. As pessoas elas agem antes de refletir. E elas agem por causa, entre outras coisas, disso que eu falei. Mesmo nos relacionamentos, né? A gente tem uma espécie de tinderização. Eu brinco muito com esse termo, né, dos relacionamentos. Ou seja, antes as pessoas tinham uma forma de se relacionar que exigia que elas conhecessem as pessoas
de alguma forma, ou num bar, num restaurante, na igreja, na escola, no trabalho, para desenvolver o relacionamento. Hoje, você tem um cardápio de pessoas disponíveis nos aplicativos, eu falo do Tinder, mas tem vários, online, onde você vê a carinha, vê alguns dados básicos e escolhe. Joga para um lado se está afim, joga para o outro se não está afim. Essa escolha rápida acaba sendo reproduzida também nos encontros. Por exemplo, as pessoas se encontram com as outras e nesse encontro com as outras, elas fazem uma apreciação global. Se não atendeu àquele momento, como ela tem muita opção de escolha, não vou render assunto, não vou continuar no relacionamento, vou interromper esse processo, tchau. O que acontecia antigamente não era isso. Você saía com a pessoa, não estava muito legal, mas você vai avaliar e você vai ver. De repente a pessoa estava nervosa, o papo, às vezes, ela estava esperando que você gostasse daquele assunto e puxou aquele assunto, mas você não gostava, né? E como não tinha tanta opção disponível assim, as pessoas tinham tempo de conhecer umas às outras e era dado tempo às outras. Hoje acontece muitas vezes que na primeira decepção a pessoa joga a pessoa, sei lá, para a esquerda ou para a direita, não lembro mais, e desiste da pessoa e passa para a próxima. Então essa pressa, né, essa dificuldade de se manter numa situação a tempo de avaliá-la, né, de refletir sobre os prós e os contras daquela relação, ela é reproduzida em vários campos, até nos relacionamentos. Inclusive, nos relacionamentos, há um problema oposto, né, que não é descartar a pessoa, mas se aproximar de uma pessoa sem a reflexão e, de repente, se envolver com essa pessoa de uma forma muito rápida, muito intensa, por causa de uma apreciação superficial, que é uma coisa que sempre acontecia antes, mas acontecia com muito menos candidatos, né? Hoje, isso também pode acontecer, essa avaliação rápida e superficial pode levar a consequências desastrosas, inclusive perigosas, da pessoa ter, desde sexo sem proteção, ou se envolver com uma pessoa perigosa, ou até ter um comprometimento emocional, né, de se apaixonar por uma pessoa que esteja habilmente manipulando aquelas informações porque entende o mecanismo, digamos assim, de captar relacionamentos, né? Então é uma possibilidade razoável. E claro, né, a segunda pergunta tem tudo a ver com isso. Pode levar, sim, a ações equivocadas. Eu citei Sim, é algumas delas. É importante importante desenvolver o hábito de refletir e não só é importante, como eu disse agora há pouco, hoje é fundamental, né? Então, você avaliar a conjuntura, o contexto é muito importante. Então, é importante a gente estar no mundo, estar conectado às formas atuais. Eu preciso trabalhar, né, e seguir as regras do trabalho, mas eu preciso aprender a gerenciar as situações, né? Então, a gente tem as situações corriqueiras, né, as situações esperadas, e essas situações elas exigem pouco da gente. A gente tem uma outra, né, uma outra forma que é a urgência. A urgência é algo que é prioritário. A gente tem que aprender, então, dentro desse monte de informações, a selecionar aquilo que é corriqueiro, é usual e que eu posso utilizar as estratégias usuais, né? E aí eu me preparar de alguma forma, com alguma estratégia, para situações de urgência. Então, assim, existem situações de urgência que eu tenho que reagir rápido, mas exige uma certa reflexão. A decisão não pode ser tomada tempestivamente, baseada muito nas emoções. Agora, existe a crise. A crise é a situação absolutamente inesperada, aquela que te pega sem ter os recursos. E aí, esse é o grande problema, porque muitas vezes você age tomado pela emoção. Então, agir tomado pela emoção ao agir tomado por emoção, a pessoa corre um risco de se colocar em situações difíceis, complicadas, ou de comprometer tudo aquilo que ela está fazendo, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Então, a pessoa tem que aprender a lidar ou a entender os sentimentos. Então, é uma coisa interessante, cada vez mais o autoconhecimento é demandado. Então, eu preciso conhecer a mim mesmo. Então, processos, por exemplo, como psicoterapias, são importantes não para lidar com problemas do dia a dia, como muitas vezes as pessoas pensam. Claro que isso é importante.
né? Eu tenho um problema, eu tenho que procurar uma psicoterapia, por exemplo, para me ajudar a lidar com isso, para me ajudar a minha compreensão. Não basta tomar um remédio, um ansiolítico, um remédio para ansiedade ou um antidepressivo se eu estiver triste com isso. Eu tenho que entender o que é que eu sinto, entender o que é que a pessoa diz, o que é que acontece com a pessoa, com a situação. Agora, tem uma dimensão muito maior. O processo de terapia para o autoconhecimento, a pessoa saber como é que ela funciona, saber como os sentimentos dela funcionam, como a dimensão interior dela está funcionando, porque isso é fundamental, é essencial para que ela consiga sobreviver a essas crises, a essas situações urgentes que a sociedade, o contexto atual produz. Então isso é muito importante. Sim, pode parecer um sinal de fraqueza você pedir um tempo para pensar, ou você parar e pensar e não tomar decisões rápidas, né? E então é preciso uma certa, a gente podia usar um termo antigo, né? Uma força de caráter para se contrapor aos outros e dizer assim, não, né? É preciso avaliar. Mas, como eu disse, tem situações de urgência que você precisa pensar rápido, né? E tem situações de crise, onde não dá muito tempo para pensar mesmo. Então, a urgência, ela precisa ser avaliada, a gente precisa segurar as coisas, e a crise, ela precisa ter uma decisão rápida. Aí esse autoconhecimento entra em ação. Inclusive para você ter tranquilidade de olhar nos olhos da pessoa e falar assim, olha, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu não vou reagir de acordo com o que você espera que eu faça. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim, para a situação, para o que está acontecendo. Então, sim, há uma tendência das pessoas a pensarem que é uma fraqueza você parar e tomar a decisão e avaliar a situação antes. Até porque muitas vezes isso pode ter né, comprometimento para a ação. Mas é importante essa frase, né? Não levar desaforo para casa, sempre foi, é uma frase muito famosa, mas ela sempre foi digamos assim, a defesa dos idiotas. Nunca, nunca, nunca essa frase sozinha trouxe nenhum benefício para ninguém. Ela simplesmente é uma justificativa para as pessoas tomarem as atitudes irresponsáveis, tempestivas, emocionais e geralmente deletérias, atitudes ruins que elas tomam. Então é refúgio dos ignorantes e dos idiotas. Sempre, sempre, sempre é importante refletir. Até se você for brigar. Então, às vezes é importante levantar a voz, sim. Às vezes é importante impor com firmeza as coisas, mas diante inclusive desse mundo mais rápido, mais corrido que a gente vive, a idiotice dessa reação ela vai ficando cada vez mais evidente. Né? Nós temos na política, por exemplo, uma evidência nacional, né, em vários níveis, não só no nível do executivo, né, de ações medíocres perpetradas por indivíduos absolutamente incapazes de reflexão. Nós temos o governo estadual de vários estados, né, inclusive os três do Sudeste, né, onde indivíduos absolutamente incapazes de tomar uma decisão refletida em situações de estresse administram. E, quando eles refletem, são comprometidos por uma inteligência prejudicada. Né? A gente tem vários níveis de oligofrenia, de idiotia social. Né? A gente pensa, por exemplo, nos retardados mentais como aquelas pessoas incapazes de memorizar coisas, incapazes de ler. Mas não, existem retardados mentais que têm a memória preservada, são capazes de ler, mas são privados da capacidade de compreensão. Então, boa parte dessa geração atual que está no governo, tanto estadual quanto federal e municipal, em alguns dos estados, é comprometido intelectualmente. Boa parte dos deputados, vereadores, senadores também, e mais ainda, são comprometidos intelectualmente e moralmente. Então, são pessoas com traços altos de sociopatia, ou seja, um absoluto descomprometimento com a lei e uma absoluta dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, o que nós temos hoje é uma situação global que traduz isso e evidencia isso. E é claro que as pessoas se miram
no comportamento desses indivíduos para reproduzir no dia a dia esse tipo de ação. Então, o refúgio dos ignorantes, o refúgio dos idiotas, se tornou um problema social, porque na medida que os líderes, as pessoas que têm proeminência política, assumem o lugar dessa idiotia, né, e se colocam como modelo, os idiotas sociais que estão por aí, que antes eram só o maluco do bar, né, o louco da vila, o sujeito que ficava fazendo discursos grandiloquentes no botequim da esquina tomando cachaça, esse idiota ganha plataforma, né? Ganha plataforma morando nos Estados Unidos e dizendo que é filósofo, por exemplo, e influenciando os filhos dos mandatários, os ministros dos mandatários e os próprios mandatários. Né? Então, o idiota contra qual um determinado indivíduo brada, né, tem livros, inclusive, o que você deve saber para não ser idiota ou coisas do gênero, na realidade descreve a absoluta incapacidade dessa pessoa que não teve a capacidade de concluir o ensino fundamental, né, e projetar no nível nacional um mundo absolutamente divergente, uma realidade que vive sustentada numa série de crenças que não encontram respaldo no mundo concreto, no que a gente podia chamar de fatos e evidências. Eu estou falando disso, parece que são coisas diferentes, mas não são. Né? Então, essa atitude superficial, ela se coloca de uma forma ampla no mundo inteiro. Então, hoje nós temos boa parte da nossa população que vive em um mundo paralelo, em uma realidade paralela, muito parecida com Matrix, aquele filme dos anos 90 que a gente achava que era uma brincadeira, uma alusão ao mundo digital, mas não é. É uma alusão ao mundo mental. A caverna de Platão, ela se reproduz nessa forma. E uma das apresentações, né, como remédio, né, o princípio ativo vem com várias apresentações, pílulas, gotas, supositórios, né, nós temos um grande supositório que anda sendo apresentado, inclusive essa parte da anatomia humana que recebe os supositórios é um motivo de preocupação desses mandatários, dos influencers dele. Esse supositório nos é apresentado, né, essa realidade paralela nos é apresentada não na forma digital somente, mas na cabeça das pessoas. E uma das formas dela é justamente o não levar desaforo para casa. Isso se traduz de várias formas. Por exemplo, numa sociedade baseada na cultura da segurança, ou na cultura da defesa, ou na cultura do armamento. Né? Então, existe uma grande indústria que funciona com base do não levar desaforo para casa. Eu dei uma pequena devagada, mas só para você contextualizar. Na sua cabeça, eu imagino que isso não vai entrar na sua matéria, porque as pessoas não gostam de refletir sobre essas coisas, elas gostam de refletir sobre coisas bonitas, mas realmente a sociedade não está bonita. Voltando para o seu questionário, sim, estar reativo o tempo todo gera estresse, você é cobrado constantemente, né? Isso vale para todas as situações. Recentemente, um texto, você pode encontrar na internet, descreve os efeitos desse contexto que eu estava te dizendo, por exemplo, na vida das pessoas. Há um texto, basta você procurar Doente de Brasil, né, um texto espetacular que descreve isso. Mas essa é uma realidade que está sendo potencializada por essa situação, mas não é exclusiva dessa situação. Toda vez que eu sou cobrado a ter reações de alerta o tempo todo, eu estou, na realidade, reproduzindo um movimento que foi desenvolvido na pré-história, né, na pré-história humana, antes que a gente se tornasse Homo sapiens, né, e é um comportamento que vem dos animais, que é um comportamento de reação por estresse. Né? O que a reação por estresse nos capacita? Ela nos capacita para lutar ou fugir. Não tem alternativa intermediária. Ou eu luto ou eu fujo. Ou eu mato e enfrento o meu opositor, ou eu fujo dele. O que acontece? A sociedade moderna não permite que a gente viva assim. Agora, todo o nosso físico é preparado, e o nosso psicológico, para isso. Então, eu vivo preparado para lutar. Né? Então, isso é uma condição transitória. Todo o meu organismo, quando eu estou sob estresse, sob alerta, é programado para que eu lute
com alguma coisa, ou para que eu fuja dela. As reações são muito parecidas, então eu tenho toda uma carga de efeitos físicos que faz com que meus músculos fiquem tensos e prontos para agir. Eu tenho um prejuízo do intestino, do funcionamento do intestino, porque toda a energia que estaria direcionada para a digestão, né, ela é convertida para mandar sangue para os músculos. Eu tenho um excesso de adrenalina, cortisol no organismo que me prepara para regenerar se eu me machucar ou para ter respostas musculares rápidas. Só que essa tensão ela não foi feita para durar muito tempo, né? Ela sobrecarrega o meu sistema cardiovascular, meu sistema neurológico e meu sistema químico, né, do corpo. Então, todo meu sistema hormonal é alterado, minha imunidade é alterada. E o que acontece? Eu não descarregando isso, eu não matando alguém, não lutando com alguém ou não fugindo de alguém, é porque eu não posso matar o meu patrão, eu não posso brigar com as pessoas que me cobram respostas rápidas, eu não posso xingar as pessoas do grupo da família que me cobram coisas na internet. Eu vivo sob esse estresse durante muito mais tempo do que seria o ideal. Essa reação é extremamente positiva para você lidar com situações que você pode contornar. Na medida que você não pode, você é submetido a uma situação muito parecida com o que a gente vislumbra naquele quadro famoso do Munch, né, O Grito, onde você vê lá aquele indivíduo numa ponte com as mãos no rosto e gritando um grito mudo. É claro, o quadro não tem um som, mas a impressão que a gente tem, e todo mundo que vê esse quadro quase tem essa mesma impressão, é que aquele grito não tem som, né? Ele virou, claro, o rosto, né, de personagem de filme de terror, uma máscara de filme de terror. Ele virou a cara do menininho do Esqueceram de Mim, mas essa cara assustada é a condição atual. E a gente fica, às vezes, meses, anos submetidos a essa situação, porque cada vez vem uma demanda nova. Então, isso tem um impacto terrível, não só para a saúde física, como para a saúde mental. Então, muitos quadros de raiva, agressividade e depressão são oriundos disso. O aumento do consumo de drogas, e eu não estou falando nem de drogas ilícitas, eu estou falando de drogas lícitas, álcool, mas também de café, né, de cigarro, de outras drogas que não fazem mal, digamos, é, coletivamente, como as pessoas costumam atribuir as drogas ilícitas, né? Heroína, cocaína, crack e coisas do gênero, né? Mas fazem tão mal quanto para os indivíduos. Aliás, se você comparar estatisticamente com a maconha, os dados de prejuízo físico que ela provoca, eu não estou falando do prejuízo social, porque aí temos que lidar com questão de legislação e criminalização e aprisionamento de pessoas, e, enfim, né, as consequências não da droga em si, mas do tráfico, o impacto físico, orgânico que ela produz no indivíduo é muito menor que o impacto do cigarro convencional. No entanto, uma é ilícita e a outra não. Mas não é o caso dessa discussão também, mas entra nesse universo. Então, o universo das sequelas emocionais, né, psicológicas que esses problemas provocam. Esses problemas da adicção são alguns, mas o problema do mau humor, o problema do estresse cotidiano, o problema do enfurecimento, o problema da depressão, isso destrói relacionamentos em todos os níveis, profissionais, pessoais, né, amorosos, sim, todos ser eles. Mais reflexivo ajuda, mas como eu falei, ajuda também um conhecimento maior de si, né, que vai lhe dar capacidade de suportar melhor o que realmente vai te tirar dessas situações, que é a coragem de virar para as pessoas e dizer não vou entregar, não vou fazer. Aquela coisa do urgente só amanhã, ou urgente é uma coisa que você devia ter feito ontem, que você me cobra, me pede agora para ser feito instantaneamente, ou coisa do gênero. Tem umas frases assim, né? Essas discussões, né, precisam ser enfrentadas. Então a pessoa precisa passar por um fortalecimento, seja ela com ela mesma, buscando alternativas, né, aquelas que a gente tradicionalmente descreve, né, você praticar algum tipo de atividade física, você ter algum hobby, alguma coisa assim que permita que você canalize essa energia, né, esse estresse, essa ansiedade para algum lugar e descarregue ele de alguma forma que não seja matando as pessoas, lutando com elas ou fugindo delas, e também cuidando das condições do ambiente para que esse estresse não aumente. Então, sim,
existe uma forma de lidar com isso. Ser reflexivo é importante, mas é importante desde que você seja reflexivo, e consiga resolver os seus problemas. Isso envolve não só a reflexibilidade com a situação problema em si, mas com a sua capacidade de se conhecendo, impor Sim, como eu limites aos disse, o outros. Autoconhecimento permite que você, sendo mais reflexivo, você aprenda a não ser reativo, né, e agressivo com todas as situações. Ou não só agressivo, né, mas reagir de uma forma desordenada, desorganizada a todas as situações. Então, com certeza, você aprende a lidar melhor com essas situações. Ser saudável passa por isso, então, passa por você conseguir lidar com essas situações. Agora, não se engane, viu, Simone? Simone, né? Não são as relações de autoajuda que vão te salvar, não são os livrinhos de ligue a arte, a saudável arte de ligar o foda-se, coisas do gênero que vão te salvar, né? Essas livros de autoajuda só ajudam a quem os escreve, né? Só vai libertar você a autoconsciência, o conhecimento de si mesmo e a coragem de enfrentar as pessoas e as situações que vêm da autoconsciência. Também só vai resolver o seu problema de lidar com esse mundo de pressões o conhecimento de fato e não as soluções rasas e fáceis que o mundo dá. Então, para todo mundo que precisa lidar com o universo de pressão, universo de cobranças e universo de informações, eu recomendaria se tornar um conhecedor do mundo de fato, buscar conhecimento correto sobre as coisas. Eu falo de conhecimento científico mesmo. Então, se você, por exemplo, transita na internet e vê as coisas que são postadas no YouTube, por exemplo, né, com canais e coisas, procurar canais de fato que sejam amparados por pessoas. E é muito fácil ver qual é o canal amparado de fato. É um canal que cita fontes corretas. O que são fontes corretas? Fontes que hoje são consideradas criminosas pela situação atual. Então, por exemplo, canais sustentados ou com fontes de artigos de universidade. Um exemplo típico disso é um canal simples, o canal do Pirula, que é um moço, né, um paleontólogo, biólogo, divulgador de ciência. Hoje ele faz artigos não, vídeos sobre vários assuntos. Ele tem um esmero, né, de colocar uma série de referências em todo o vídeo que ele faz, citando em que ele se baseia. Então, ações como essas, né, podem ajudar. É um moço que não é de esquerda, é um menino que não vai ser acusado de comunista, porque de fato ele não é, né? Ele, inclusive, tem um vídeo, inclusive, que ele declara as preferências políticas dele, mas não, digamos, dependentemente da posição política dele, é um sujeito que bota informações claras da mesma forma que ele faz com biologia, com política, com economia, com ciência de vários tipos, outros autores fazem, né? E a informação, nesse mundo de informação, é fundamental para você filtrar coisas. Então, pode parecer um desvio de assunto, mas não é. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, conhecimento mesmo, conhecimento acadêmico, escolar, científico, mesmo que autodidata, né, com conhecimento de fato, né, conhecimento que veio de alguém que pôde estudar com método. Essa é a diferença. Né? Qualquer um pode ler qualquer livro e tirar conclusões, basta ser alfabetizado. Agora, ele pode ser um alfabetizado funcional, um analfabeto funcional, e não conseguir interpretar aquilo. Então, você pode se basear assim, mas você pode se basear em uma pessoa absolutamente de esquerda, uma pessoa absolutamente de direita, mas que seja uma pessoa qualificada, um leitor qualificado. É isso que a gente precisa para nos ajudar a navegar nesse mundo de informações. Da mesma forma que é bom você estudar sozinho, é bom você conhecer sozinho sobre você mesmo. Uma autoanálise é muito importante, mas uma autoanálise mediada por algum terapeuta, um psicoterapeuta que te ajude, ela vai funcionar de uma forma mais eficiente. É um com as pouco disso que a dicas gente para lidar precisa com a trabalhar. situação No entorno eu já dei ao longo do meu papo com você, né? Mas eu acho que as principais, resumindo, né? Autoconhecimento.
né? Você ser capaz de conhecer as suas reações para não se deixar levar para a emoção e conseguir fazer isso, ter essa reflexão de uma forma, claro, emocional sim, porque você não pode esquecer que você tem emoções e não tem como se esquecer delas, elas fazem questão de nos lembrar disso, mas conseguir relacionar essas informações com uma certa reflexão. Segundo, base para reflexão, buscar elementos, conhecimentos para que você possa sim refletir, mas refletir com uma base fundamentada e não tomar decisão com base em elementos superficiais. E isso é o grande problema, porque o ser humano, ele não gosta de duas coisas. Ele não gosta de coisa que dê trabalho, por exemplo, eu imagino que você vendo esse monte de áudio que eu te mandei, vai te dar preguiça. Se você chegou até aqui, você superou uma das forças fundamentais, que é a nossa dificuldade de lidar com coisas longas no tempo. Demora demais, incomoda. Ao mesmo tempo, a nossa necessidade de lidar, a nossa dificuldade de lidar com coisas rápidas, coisas que são muito rápidas, que passam muito rápido, a gente não quer, a gente não gosta. Por quê? Porque exige atenção e nós não gostamos de prestar atenção nas coisas. Então, quando eu falo esses áudios cheios de informação, e eu falo de uma forma longa, mas com informações muito rápidas, também você, se você chegou até aqui, você superou mais uma barreira, que é de você parar e tentar entender aqueles elementos rápidos e pontuais que estão presentes na minha fala. Então, essa é uma outra dificuldade que nós temos, né? Então, esses dois elementos, quando você se prepara para lidar com eles, você consegue lidar com o mundo, você consegue avaliar o mundo num contexto mais longo e avaliar o mundo a partir de suas partes menores. Esse exercício ele é fundamental. Você precisa fazer esse exercício reflexivo. Eu, você, todos nós precisamos. E isso é muito difícil de ser feito e, ao mesmo tempo, é fundamental para que a gente aprenda a lidar com o contexto. Né? Se a gente não conseguir lidar com o contexto, se a gente não conseguir, como você fala nas suas perguntas, ser reflexivo, né, a gente não consegue tomar boas decisões e essas decisões nos perseguem, nos atropelam, né, e nos assombram. É uma grande questão. Outra questão, outro ponto que seria fundamental, além desses pontos, é você aprender a se colocar no lugar do outro. Né? Quando você entende a posição do outro que está se relacionando, está conversando com você, você coloca no lugar dele, você consegue se desvencilhar muitas vezes dessa pressão, dessa como é que eu posso dizer, dessa ansiedade de responder àquilo que a pessoa está dizendo e passa a responder ao contexto que ela está vivendo. Às vezes ela te agride ou ela te propõe uma situação de urgência que você precisa lidar, mas às vezes o problema dela é outro. Então, quando você detecta a necessidade real daquela pessoa, quando ela te faz uma cobrança, essa detecção ajuda você a lidar com o processo, né? Outros elementos são importantes, por exemplo, você ter um certo otimismo, ou você acreditar que você tem em si as ferramentas para resolver aquele problema. Mais uma vez, calma é uma dessas ferramentas, né? Então, se você tem autoconhecimento, você consegue, então você consegue aumentar o seu otimismo, a sua estima em relação aos seus atos, e outra coisa é o próprio conhecimento para resolver. Então, mais uma vez, quanto mais conhecimento de fato eu tenho, quando eu falo conhecimento de fato, eu já expliquei, são ferramentas para resolver o problema, mas eu tenho condições de aumentar a minha resiliência, né? Minha capacidade de escapar desses problemas, né? Desenvolver autoestima. Mais uma vez, desenvolver autoestima envolve em eu gostar de quem eu sou, eu gostar das ferramentas que eu tenho. Então percebe como as coisas estão todas ligadas? A autoestima vem não só da minha beleza física, né, da minha condição física, embora isso possa ajudar, mas vem relacionada à confiança que eu tenho naquilo que eu sei, naquilo que eu aprendi. Então, mais uma vez, esse universo do que eu sei da minha educação é fundamental. Da minha educação prática, né?
Não basta conhecimento acadêmico, eu tenho que lidar com o mundo, eu tenho que saber trabalhar, eu tenho que ter o que os nossos ancestrais falavam e hoje é uma prática e uma capacidade absolutamente esquecida, que é o expediente, né? As vovós e os vovôs gostavam de dizer, fulano é muito bom, ele tem expediente, né? Então, essas características são fundamentais de serem, para serem desenvolvidas.